Bom, gente, eu sei pelo enunciado que a minha fonte ela tem 5 volts, o meu resistor ele é de 200 ohms e o capacitor é de 50 microfarad. Nesse caso, eu tenho o quê? No instante t igual a zero, a tensão no capacitor ela vale zero, né? Por quê? Porque ele não tem carga nenhuma. Então, o C vale zero. Se no capacitor eu tenho 0 volt, de novo, olhando para essa equação e a tensão da fonte vale 5 volts, no resistor eu tenho que ter a tensão da fonte, né? Senão a equação lá não vai ser verdadeira. Ou seja, se em T igual a zero, a tensão no capacitor vale zero, a tensão no resistor tem que ser a tensão da fonte, portanto 5 volts. Tá? E a corrente máxima? A gente viu, corrente máxima, ela vai ser U dividido por R, na hora em que eu fecho a chave. Portanto, olha, 5 dividido por 200, essa minha corrente máxima, 5 dividido por 200, ela vai ser igual a 0,025 ampere. 0,025 ampere. Certo, pessoal? E depois de 5 vezes tal segundos, ou seja, quando o capacitor estiver ali carregado. Se o capacitor está carregado, então a tensão dele vai ser praticamente a tensão da fonte, 5 volts. Se ele tem praticamente a tensão da fonte, no resistor eu tenho praticamente zero e a corrente também vai ser zero. Tá? Como que eu vou calcular esse instante de tempo? Ou seja, como que eu vou calcular 5 vezes tal? Eu tenho que lembrar que 5 vezes tal é a mesma coisa que 5 vezes R vezes C. Ou seja, 5 vezes 200 vezes 50 vezes 10 a menos 6. Então, isso daí vai ser igual a 5. Vou fazer as contas já, olha. 5 vezes 200 vezes 50 dá 50 mil. 50 mil vezes 10 a menos 6. Tá? Deixa eu só fazer de novo a conta, se eu não errei. 5 vezes 200 vezes 50, realmente 50 mil vezes 10 a menos 6. Só que 50 mil é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quarta. Ou seja, eu vou ter 5 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 6. Portanto, 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 é 0,05 segundos. Ou seja, demora 5 centésimos de segundo para esse capacitor estar quase que completamente carregado. Pessoal, conseguiram fazer aí? Foi quase, não deu tempo de terminar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Então, a gente pode criar uma outra pergunta que seria a seguinte. Eu sei... O que eu descobri? Eu descobri que... Vamos desenhar aqui o gráfico de novo, né? Eu descobri que... Tensão no capacitor ao longo do tempo. Eu descobri que em T igual a zero, a tensão no capacitor é zero, não é? E em T igual a 5 vezes tal, a tensão no capacitor é esse valor. Ou seja, pela fonte que eu usei,
são 5 volts, né? É isso, né? Não esqueci. 5 volts. Não é? Cinco volts, aqui T igual a 0. 5 vezes tal, a gente viu que dá 0,05 segundos, né? Então em T igual a 0, a tensão no capacitor vale 0. Em T igual a 0,05 segundos, a tensão no capacitor vale 5 volts. Mas, e se eu quisesse descobrir qual é o valor da tensão no instante T igual a 0,02 segundos? Como que eu calcularia isso? Hein, gente? Como será que eu calcularia isso? Notem que o que a gente aprendeu a fazer até agora foi calcular os extremos. Quando o capacitor está descarregado e quando o capacitor está carregado. E se eu quisesse saber a tensão no capacitor em um momento intermediário, como que eu faço? E aí, como é que eu calculo esse negócio? O que vocês acham? Aí a gente tem que usar a boa e velha matemática. Eu mostrei para vocês que a curva do capacitor... ficou feio aqui o desenho. Que a curva do capacitor, de carregamento do capacitor, tem mais ou menos essa cara aqui. Não é? E isso daí é uma equação exponencial. E essa equação exponencial eu vou escrever dessa forma. O C vai ser igual a U, que é a tensão da fonte, que multiplica 1 menos aquele número E que o Guilherme já deve ter mostrado para vocês, elevado a menos T sobre tal. Olha que negócio legal, gente. Não consigo nem escrever o tal direito de tão emocionado que eu fiquei. Ou seja, se eu quiser saber a tensão no capacitor em um determinado instante de tempo, por exemplo, no instante de tempo 0,02 segundos, eu tenho que substituir o T dessa equação por 0,02 segundos. Lembrando que, nesse meu exemplo, o U ele vale 5 volts, não é? E o tal, 5 vezes tal equivale a 0,05, então tal equivale a 0,01, né? 0,05 dividido por 5 dá 0,01. Substituindo esses valores, eu descubro qual é a tensão nesse instante que eu falei para vocês. Vamos calcular esse trem aí, gente? Vamos descobrir qual é a tensão no capacitor depois de 0,02 segundos? Vamos calcular? Depois não, né? Em 0,02 segundos. Vamos escrever isso aí. Ó. Qual é a tensão, o C, em T igual a 0,02 segundos? Bom, a equação é essa daqui, né? O C vai ser igual a U vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. É isso, né? Então, o C vai ser igual. U é a tensão da fonte. Vale 5. 5 vezes 1 menos E elevado a... Em que instante que eu quero saber? 0,02. Dividido por... Qual é o valor do tal? Ué, se 5 vezes tal vale 0,05, como está escrito aqui, né? Então, tal é 0,05 dividido por 5, tal vale 0,01 segundo. Então, eu vou colocar 0,01 aqui. Tá certo? Vamos lá. O C vai ser igual a 5 que multiplica 1 menos E elevado a menos 0,02 dividido por 0,01 dá 2. Então, E elevado a menos 2. Portanto, olha, o C vai ser igual a 5 vezes
Professor, quanto que vale E? E, o número de Euler, ele vale aproximadamente 2,71 alguma coisa. Tá? Na calculadora científica, eu já tenho esse valor. Tá certo? Olha aqui, ó, o E aqui, ó. Ele vale quanto? Olha lá, 2,71 alguma coisa. E eu quero elevar esse valor a menos 2, não é? É isso que eu estou propondo aqui. E elevado a menos 2. Vamos fazer essa conta aí, vamos ver quanto que dá. Então aqui vai ser 1 menos. Vamos lá na calculadora. E elevado a menos 2. Então, olha. E. Deixa eu apagar aqui. E. X elevado a menos 2. Não, peraí, deixa eu escrever diferente. Opa. E. X. Que coisa. E elevado a 2 menos. Isso daí vai dar aproximadamente 0,135. 1 menos 0,135. O C vai ser igual a 5 vezes 1 menos 0,135. Quanto que dá? 1 menos 0,135. 0,865. 0,865. Então, o C vale 5 vezes 0,865, aproximadamente, né? Aqui eu já estava aproximando, não é isso? Aproximadamente 4,325 volts. O que eu descobri? Eu descobri que, voltando aqui para trás, tá? Eu descobri que depois de 0,05 segundos, que é 5 vezes tal, a tensão no capacitor é 5 volts, que é aproximadamente a tensão da fonte. Depois de 0,02 segundos, usando essa equação aqui, eu descobri que a tensão no capacitor vai valer aproximadamente 4,325 volts. Pessoal, entenderam o que eu fiz ou não? Sim. Então, olha, agora para vocês de novo. Qual vai ser a tensão no capacitor depois de 0,01 segundos? Deixa eu escrever direito, tá? Deixa eu escrever direito. Aliás, vamos apelar com vocês. Qual será a tensão no capacitor, a tensão no resistor e a corrente fornecida pela fonte em 0,01 em, vamos escrever assim, ó, T igual a 0,01 segundos. Tá? Qual será a tensão no capacitor, ou seja, o C, a tensão no resistor, ou seja, o R, e a corrente fornecida pela fonte, ou seja, I, nesse instante, T igual a 0,01 segundos. Tentem fazer, pessoal. Agora eu vou dar um tempinho a mais para vocês, 10 minutos, tá? E aí a gente faz a correção. Falou?